Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Dirce. Se você chegou até aqui, é importante que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Você sabia que neste canal existe uma playlist preparada com muito carinho, contendo análise de 9 obras escritas por mulheres dos séculos 19, 20 e 21? Não? Então venha conferir. Narcisa Malha, Nebulosas. Opúsculo Humanitário, de Nízia Floresta. Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. Caminho de Pedras, de Raquel de Queiroz. O Cristo Cigano, de Sofia de Mello. Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo. As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Balada de Amor ao Vento, de Paulina Chiziane. E na videoaula de hoje, vou fazer a análise do romance A Visão das Plantas, da angolana Djamília Pereira de Almeida. Este arrepiante romance. Vem comigo que vou fazer a análise da obra. O livro se chama A Visão das Plantas e é da escritora angolana Djamília Pereira de Almeida. Aqui a capa da obra, se você quiser adquirir, com desconto muito especial, já sabe, basta clicar no link que aparece aqui embaixo na descrição deste vídeo. Aqui é uma foto de Djamília Pereira de Almeida em Paraty, durante sua passagem pela Festa Literária de Paraty, a Flip, em 2017. É uma foto de Ana Branco, da agência O Globo. Agora, uma pequena biografia da escritora angolana Djamília. A Djamília nasceu em Angola e mudou-se para Portugal ainda criança, lugar onde ela cresceu e vive até hoje. Em 2015, fez sua estreia literária com o livro Esse Cabelo, outra obra maravilhosa dela. Ela é doutora em estudos literários pela Universidade de Lisboa e a escritora comenta que ela precisou colocar em suspenso o saber acadêmico durante seu processo criativo e, como registra na publicação, ela se sentiu exigida a deixar a literatura à porta. Então, vamos mergulhar um pouquinho nesse universo de Djamília Pereira de Almeida. E vamos fazer um ajuste aqui rápido. Aí, agora sim. Vamos lá? Bom, A Visão das Plantas é o terceiro livro publicado no Brasil de Djamília Pereira de Almeida. O livro ficou em segundo lugar no Prêmio Oceanos em 2020. Perdeu para Torturado de Itamar Vieira Júnior. Aliás, eu preciso fazer uma videoaula sobre Torturado em breve. Quais são os temas da obra A Visão das Plantas? O livro fala sobre redenção, vida, morte, a reflexão sobre a natureza e a moralidade. Também mostra episódios de loucura, as consequências do colonialismo. O livro, na verdade, ele conta a história de um capitão de navio negreiro, que é o Celestino, que volta para casa em Portugal. Ele se aposenta e volta para sua casa em Portugal, depois de cometer inimagináveis atrocidades. Então, é um homem com um passado muito violento. Ele já está velho e volta para sua casa. Chega numa casa que está abandonada e ele então passa a se ocupar do jardim de sua casa abandonada. O livro explora as contradições da natureza humana, a indiferença da natureza diante das ações humanas e as questões da moralidade e do destino. A relação de Celestino com as plantas, em particular, revela uma busca pela paz. O livro fala sobre os silêncios, sobre o que calamos, o abismo que cavamos com isso, que terá repercussão em nós, no nosso entorno e na grande história e que deixará lacunas.
Celestino é recebido de volta, vive sua vida, é admirado por seu jardim e é presenteado com o esquecimento. O que acontece com quem pratica o mal? O gênero é o romance, o gênero da obra é o romance, e o tempo da narrativa é o século XIX. O espaço é Portugal. E por que o título se chama A Visão das Plantas? As plantas interagem com Celestino, que é o protagonista, apesar de seu passado de traficante de escravizados, e elas não o julgam. A obra também reflete sobre a indiferença da natureza face às ações humanas e a busca por um significado na vida após tantos atos cruéis. Isso está nas páginas 35, 36 e 37. Vou ler aqui um fragmento. As plantas viam o jardineiro como as plantas veem. Não se sentiam agradecidas. Tratavam o seu regador à semelhança da chuva que caía sobre elas nas noites de outono. Florescerem não era o seu meio de meter em conversa com o jardineiro, mas uma forma de acentuarem a sua indiferença à declaração de amor que ele cultivava a cada hora. Tanto lhes fazia serem cuidadas por um assassino, se eram sujas as mãos que as amparavam, ou o que viera antes do amor que ele lhes dedicava. Seguiam-no com o seu olhar sem julgamento, alheias a que todas as manhãs Celestino acordava por elas. Vigiavam os seus passos, pressentiam a sua presença, alegravam-se de o ver, conheciam as suas rotinas, sem que por um instante lhe sentissem a falta, ou se afligissem com as suas ausências ocasionais. Por maiores que fossem os cuidados do jardineiro, as plantas tanto lhes fazia viver ou morrer. Tanto lhes dava que ele se finasse no sono ou voltasse ao quintal todos os dias. Tanto lhes dava que tivesse encontrado nelas uma razão de viver ou as amasse. Se lhes faltasse a rega, murchariam, não seria por mal, não o levavam a mal, nada esperavam dele. Se em vez das mãos de Celestino viessem outras em seu auxílio, de certo notariam, mas não porque se tivessem afeiçoado aos dedos do capitão ou porque entre homem e jardim se tivesse estabelecido uma amizade. Estavam habituadas, ele, como o chapéu se habitua à cabeça do homem, e um dia é jogado fora ou esquecido, embora conserve a forma do crânio do seu dono, tal como o quintal de Celestino revelava qualquer coisa do desenho dos seus sonhos, que fosse ele homem para tais sentimentos, o embaçaria, ou embaraçaria. As plantas não estavam cientes da homologia, desconheciam a sua forma e a ciência que as governava. Bebiam, existiam. Tinham até meio de se governarem sozinhas e de se manterem num compromisso com a terra, a chuva e o vento, mesmo que perdendo a integridade que o corsário lhes dera. Morresse o homem e, alforriadas, iniciariam a sua tomada da casa. As rosas presas ao muro, tornadas garras, subiriam até as janelas mais altas à procura de uma fresta nos caixilhos. A glicínia, sem a poda frequente, galgaria um muro e derramar-se-ia na rua numa colcha lilás. Os cravos casariam com as sardinheiras, as camélias casariam com os pulgões, os tomates casariam com os besouros, as ameixas nasceriam, cairiam de maduras, renasceriam até o quintal se tornar o jardim de um cego que conhecesse as plantas pelo tato e pelo perfume, sem memória da atenção, desmancha prazeres do jardineiro. Então, aqui mostra a indiferença das plantas, que elas continuariam mesmo com a ausência de Celestino. Bom, continuando, aqui é um trecho da entrevista da escritora Djamila ao jornal Estadão. Foi feita a seguinte pergunta para ela, as seguintes perguntas. Como a frase lida em Os Pescadores ecoou em você e em que momento ela se transformou em A Visão das Plantas? Aliás, por que quis escrever esta história? Raul Brandão, aí ela responde: Raul Brandão é o escritor português que mais admiro e Os Pescadores, o livro que mais li. Desde a primeira leitura,
Há mais de 15 anos, as breves linhas sobre Celestino me assombram e fascinam. Voltei a esse parágrafo muitas vezes, muito antes de imaginar que viria algum dia a escrever livros. Quis escrever a sua história para perceber melhor a natureza desse fascínio e para apaziguar esse assombramento. O personagem principal da obra é o Celestino. Esse personagem foi inspirado em uma frase que ela leu no livro Os Pescadores, do escritor Raul Brandão. Então, esse personagem é retirado de uma outra obra, Os Pescadores, Raul Brandão, como é explicado aqui na orelha do livro. Então, na orelha do livro diz o seguinte: ouça. Uma das autoras mais destacadas da língua portuguesa de hoje, de Jaimília Pereira de Almeida, estava lendo o livro Os Pescadores, de Raul Brandão, 1867-1930, quando encontrou a frase que haveria de inspirar, anos depois, A Visão das Plantas. Tendo começado a vida como pirata, acabou como um santo, cultivando com esmero um quintal de que ainda hoje me não lembro sem inveja. O personagem, no caso, é um tal Capitão Celestino, homem cujo passado de brutalidade e violência assombrosas é substituído no crepúsculo da vida por um amor delicado e cuidadoso pelas plantas de seu jardim. Então, isso justifica que o Capitão Celestino, desta obra, A Visão das Plantas, é o mesmo que aparece em Os Pescadores, e isso, a leitura de Os Pescadores, inspirou a Djamila a escrever a obra em questão. Quais são os personagens de A Visão das Plantas? Então, o protagonista é o Capitão Celestino, que é um personagem complexo, cujo passado de violência e crueldade se contrapõe ao seu afeto e cuidado pelos jardins que ele cultiva. Foi um antigo capitão de navio negreiro. Outro personagem importante, que tem muita representatividade, é o Padre Alfredo. Padre Alfredo, ele visitava constantemente o Celestino com o objetivo de levá-lo, aqui faltou um acento, gente, levá-lo, acento agudo aqui, à confissão de seus pecados. Porém, o único assunto que interessa a Celestino é mesmo o esplendor de seu jardim. Então, o Padre Alfredo ele visita constantemente a casa do Capitão Celestino e sempre diz a ele: ó, está na hora de você se confessar. Ele quer que Celestino confesse os seus pecados, todas as brutalidades que ele cometeu, todas as atrocidades, mas o Celestino se recusa a uma confissão. E o padre fica insistindo. E como que a vizinhança vê o Capitão Celestino, essa volta do Capitão Celestino? A vizinhança que tomava conta da vida de Celestino, espiando da janela do quarto atrás da cerca. A vizinhança também, né, é composta por personagens que tinham medo do Capitão Celestino e que tomavam conta da vida dele. Existem três crianças, Pedro, Raul e Luzia, que subiam o muro para espreitar a casa de Celestino e encontravam sempre um pires com marmelada e queijo deixados por Celestino para eles. Então, essas três crianças sempre queriam também espreitar a vida do capitão. O sacristão, língua de trapo, que dizia que Celestino estava preparando o seu enterro. Ao cultivar o jardim, que ele estava preparando o próprio enterro. Já estava velho, ficando doente, o sacristão dizia isso, espalhava isso pela vizinhança. Manuel é o primo do falecido caseiro Amadeu, o antigo caseiro, que cuidou de Celestino quando este ficara cego, louco, até a sua morte. Então, Manuel é uma das únicas pessoas que realmente cuida do capitão Celestino. Aqui é a parte que eu falo que é arrepiante. É, Cometendo essas atrocidades, voltando para a sua casa, cuidando do seu jardim, o capitão começa a ficar doente. E ele começa a ter episódios de delírios, chegando à loucura. E ele começa a ver pessoas que já morreram, personagens mortos vistos por Celestino em seus delírios e loucura, a menina holandesa e a velha negra. Então, são partes arrepiantes do romance, quando ele começa a ver as pessoas que ele maltratou, as pessoas que ele tratou com brutalidade tamanha, que ele assassinou. Então, o primeiro é uma menina holandesa. A menina holandesa, ela é citada aqui num episódio que ele diz o seguinte, vou ler aqui para compreender por que essa menina volta nos delírios dele. Ele diz o seguinte, lá na página 23,
diz o seguinte: foi quando me apanhou a febre. Andei aos círculos até cair na praia sem forças. E então apareceram os holandeses. Viajavam com a sobrinha de um deles. Falavam do grande crocodilo que haviam de encontrar e nos guiou todo o caminho pela Floresta Negra. Eu ardia em febre, ouvia-os no sono. A mocinha dava-me de comer, cantava-me cantigas de embalar, lavava a minha testa, dava-me à boca papas de milho. Lavava-me o cabelo com água doce, penteava-me com os dedos magros. Uma noite, apanhei-os a dormir e cortei-lhes a garganta. Atei as mãos a miúda, vendei-lhe os olhos. Deixei-a sozinha no mato, presa a um tronco. Não vos enganeis, meninos. Nasci sem medo e nada, e assim me fiz homem. Diabos levem a miúda. Ora, provai esta. Então, ele maltratou essa menina, inclusive uma menina que tinha cuidado dele. Mas, naquela época, o instinto dele de matar, de sobreviver, ele matou os holandeses e amarrou a menina. Essa menina, ele começa a vê-la, muito tempo depois, dentro da sua casa. Então, essa visão de alguém que já morreu. Então, esse fragmento que eu separei mostra a hora que ele começa a ver a menina pela primeira vez. A menina holandesa apareceu uma primeira vez naqueles anos. Celestino tinha ceado, tirado a pala do olho e sentara-se à lareira a ver as brasas. Primeiro apareceu o pescoço. Depois acenderam-se na mesma chama os cabelos de fogo. Esteve para deitar ao lume a xícara do chá, mas não o fez. As chamas subiram e o cabelo da holandesa dançou. Das orelhas saíam duas mãos que abriram e depois diminuíram até se misturarem nas mechas luminosas, de novo inflamadas e enfim mortiças. Então ele tem a visão da menina. Outra pessoa que ele também assassinou e que aparece é a velha negra. Então é o passado voltando para cobrar a consciência de Celestino através da loucura. O capitão despertou com o cheiro do pão torrado no fogo. A velha mulher esperava-o na cozinha. Então, até aí, o leitor pensa que tem alguém ali cuidando dele, ele realmente está doente. Chegou diante dela como um menino acorda no meio da noite para roubar guloseimas. Sobre a mesa encontrou a xícara de leite e uma fatia de broa quente. Sentou-se, ela ajeitou-lhe a cadeira, trocaram um sorriso. Mais adiante ele fala: no sono, o capitão sentia-a como a mão enviada para lhe amparar a morte. Queria falar-lhe, perguntar-lhe o nome, tocar-lhes os dedos. Ela muito direita, vestida com uma saia rodada e florida e um avental branco. A sua presença segura era de quem tudo soubesse sobre o homem que servia. Talvez porque os mortos sabem tudo sobre os seus carrascos. Talvez porque Celestino se tivesse revelado às suas vítimas como a nenhum outro senhor. Então, aqui mais uma prova de que essa negra velha, né, essa velha negra, ela estava morta e o capitão está tendo delírios e tendo a visão. Foi assim que o capitão fez amizade com a morte, sem saber que o fazia, sem julgar que a chamava. A negra cantava-lhe ao ouvido e ele respondia num cantar cujas palavras ninguém podia entender. Então o capitão está ficando louco, está tendo delírio, está vendo gente morta. Outro fragmento. E aí, pondo-se frio, ela agarrava-o ao colo e encaminhava-se para casa, os cabelos longos de Celestino dançando sobre as flores da saia da escrava, os seus braços outrora fortes, os seus joelhos como dois erros, sem dentes, sem força, sem dentro, com medo dela, entrega, que é separado, com medo dela, entrega os seus braços entre o sono e o delírio, derrotado. Não era hoje ainda não. De volta, deitava-o na cama, tapava-o, voltava à cozinha. A morte, quando quer, tem toda a paciência do mundo. Essa frase é arrepiante, né? A morte, quando quer, tem toda a paciência do mundo. Então, ele fica velho e fica sofrendo, ele vai ficando muito doente, ele vai perdendo a visão, ele vai vendo pessoas mortas, ele está sofrendo. Continuando aqui, outros personagens mortos vistos por Celestino são, continua aqui, a negra velha, né, a velha negra, e os escravizados que ele assassinou no porão do navio. A velha negra não aparecia muito, mas a despensa ainda vivia durante a noite.
Celestino despertou com o ruído de estalidos nas garrafas. Arrastou-se, seminu, entre as sombras. Ninguém o esperava, mas mal podia com o barulho vindo do interior das paredes. É arrepiante, né? O silêncio e o que seguiu a ele, o abrir do porão, o monte de cadáveres sufocados, ainda agora gente e já alimento de larvas, o jogar dos corpos ao mar, um a um, sem direito a enterro, o seu desaparecer sob a superfície, um a um, seguido das bolhas que a água faz quando digere um corpo. A velha negra a cair ao mar, o corpo dela, o ventre chicoteado, a boca aberta, olhos de gelo, pele manchada. O velho corsário agarrou na caixa da farinha e saiu ao quintal como um cantor regressa ao palco. As flores dormiam, bambinando ao vento. Celestino atirou a farinha às suas cabeças, uma a uma. Os grãos refletiam o luar. Desnorteado, mãos tremendo, cheio de frio. O gesticular gracioso desenhou arcos de luz no breu. Não dava para perceber se dormia ou se estava acordado. Dançava a dança dos mortos, as pernas finas como varas, o andar arrastado. Ainda estou aqui, gemia, e tocou os cravos com as pontas dos dedos como se fossem de vidro e tivesse medo de os partir, aspergindo a farinha sobre os alegretes. Cara enfarinhada, palmas brancas, deixando rasto nos ladrilhos, pegadas iluminadas pela lua, dizendo à morte que o podia vir buscar. Então, ele está em delírio, louco. Então, esse episódio aqui dos escravizados aconteceu no porão do navio. Esse episódio é repetido várias vezes aqui no romance, em que ele prende os escravizados no porão e manda jogar cal e fecha as portas. Então, eles morrem ali e depois os corpos são jogados no mar, numa crueldade sem tamanho, sem precedentes. O foco narrativo da obra é a terceira pessoa, é um narrador onisciente. Porém, a narrativa é entrecortada, como eu li alguns fragmentos aqui, pelos devaneios, pelos delírios do capitão Celestino, que rememora as atrocidades e os atos de crueldade e violência cometidos no passado. Ele vê os amigos mortos. Então, ele começa lá na página 40, aqui, página 40, tem um delírio, ele em delírio, né? Ele andando pelas ruas, ele fala: ainda ontem, à porta da igreja, mil diabos, se não era o leal, com uma saca de farinha às costas. Morreu vai para 40 anos, ainda eu era miúdo e andava à esmola, até minha mãe me bateu. Deus me leve, se não era ele ali, no cais, a acartar as sacas. Então ele começa a ter essa visão dos mortos, e depois ele vai ver a menininha, a velha negra, os escravizados. Como reagiam, como reagiam as pessoas do lugar quando encontravam Celestino na rua? Reagiam, no plural, por favor, para concordar que está errado. É como reagiam as pessoas do lugar quando encontravam Celestino na rua. Celestino não gostava das mulheres, mas simpatizava com as crianças. As mulheres benziam-se ao ver Celestino. Os homens soltavam gargalhadas e as crianças se enchiam de curiosidade e medo. Está lá na página 18. Celestino ganhou má fama e inspirou muitas histórias contadas pelo povo. Então, a reação dos moradores do lugar, ela aparece, essa reação, né? Diversas reações aparecem na página 18 e 19. E diz assim: aqui. Tinha pelas crianças a simpatia de um admirador de obras perfeitas, sentia-as perenes e vivas, levadas pelas moças que, ainda novas, já usavam a cabeça o lenço do ressentimento, da dor e da crendice. Mas ele não gostava das mulheres. Dava aflição. Ele fala o seguinte, que nas manhãs nubladas, gostava de sair para ver o movimento. O seu vulto de sobretudo cinzento, chapéu alto de feltro, passeava pela vila mudada e chamava a atenção dos mesmos que o haviam visto partir. A barba comprida, o rosto fechado, de poucos amigos. A pala de couro negro inspiravam aos habitantes aventuras misteriosas. O rumor dos vestidos arrastando-se nas ruas azedava-lhe o humor. Apenas aos meninos e às meninas
que olhavam de baixo, entre as saias compridas, e de vez em quando lhe punham a língua de fora, lançava sorrisos. Aí, o que eu já tinha lido. Tinha pelas crianças a simpatia de um admirador de obras perfeitas. Sentias perenes e vivas, levadas pelas moças que, ainda novas, já usavam a cabeça o lenço do ressentimento, da dor e da crendice. Cortou a cabeça a um anão, rachou uma mulher ao meio, foi lá para o Congo que pegou fogo a um elefante. Não, foi em Salvador. E parece que era um bisonte. Guarda caveiras nas arcas da roupa e encanta serpentes à luz da lua. Então, as histórias que as mulheres contavam para as crianças sobre ele. As mulheres benziam-se, punham as mãos à frente da boca para esconderem os dentes. Os homens soltavam gargalhadas e mandavam vir outra rodada. Os olhos das crianças brilhavam de curiosidade e medo, imaginando o que haveria atrás da pala. E aqui na página 19, as crianças, né, viviam espreitando a casa do Celestino. Espreitando entre as sebes, as três crianças encavalitaram-se para espreitarem a casa do demo. Do capitão, nem sinal. O quintal florido estava calmo. Se ali vivia o diabo, era bom jardineiro. Com as botas nas mãos, dadas de Raul, Pedro galgou o muro com esforço. Consegues vê-lo? E como é? Perguntou Luzia, impaciente. Então, são três crianças: Raul, Pedro e Luzia. Mas, em cima do muro, a única coisa que eles encontraram, deixado por um diabrete adivinho, só viu um pires com 3 cubos de marmelada e 3 fatias de queijo curado. Então, ele deixava isso para as crianças. Então, ele tinha afeição pelas crianças, não gostava das mulheres e os homens agiam com gargalhada, indiferentes a tudo isso. Ele causava medo pela sua figura e pelo seu passado. Aqui, na página 23, tem uma lista de violência, crueldades e atrocidades cometidas por Celestino em sua memória. Então, lá na página 23, ele diz o seguinte: ele tem um episódio que ele mata ali, né, os holandeses e amarra a menininha, deixa a menininha sozinha na floresta, e ele fala aqui em suas memórias: Vinde a mim, meninos, a mim que degolei gargantas e durmo o sono dos justos. Quereis saber o que matei? Matei macacos e cavalos, serpentes, vespas, um elefante, um crocodilo do tamanho de uma jangada. Cortei-o em 5 partes, enquanto me ri da fortuna que o colosso me renderia. Matei 10 mulheres, a uma delas cortei os pés. Matei um corvo para o comer, raposas, ratazanas. Matei centenas de homens com as minhas mãos, e elas não me caíram. Matei os sonhos de 1 milhar de outros. Queimei cabanas. Um dia mordi o pescoço de um homem até lhe arrancar as veias para fora. Espetei uma lança no peito de um amigo, roubei dinheiro, rebentei o crânio de um albino contra uma rocha e a seguir esquartejei-o. À hora de adormecer, a mão de minha mãe entrava por mim dentro com a xícara de leite morno, muito doce, e levava-me na mão do sono. Então ele vai contando isso, né? As suas memórias vão mostrando isso para o leitor. Por isso que eu falei que a narrativa é em terceira pessoa, tem um narrador onisciente, mas a narrativa é entrecortada pelas lembranças de Celestino. Bom, o que que nós temos neste livro? Um Celestino pirata do passado, que cometia atrocidades, e o Celestino jardineiro do presente, que planta, né, as flores. São as mesmas mãos, como diz Socorro Racioli, as mesmas mãos que as que mataram, as que ressuscitaram as plantas. São exatamente as mesmas mãos. O passado de Celestino é violento. Celestino, um antigo capitão de navio negreiro, é um personagem marcado por um passado de brutalidade e violência. Ele retorna à sua casa de infância após uma aposentadoria e passa a dedicar-se ao cultivo de um jardim. E o jardim floresce. O presente de Celestino, a delicadeza e o cuidado que Celestino dedica às plantas contrastam com a sua vida passada de violência e crueldade, criando uma tensão na narrativa. E a natureza é indiferente. A obra de Djamila explora a ideia de que a natureza, com suas plantas e flores, parece não se importar com a moralidade dos humanos, mesmo que eles sejam capazes de atos de extrema crueldade. A busca por paz, um outro tema dentro da obra.
A relação de Celestino com o jardim pode ser vista como uma busca pela paz, pela redenção, mesmo sem a consciência de culpa por seus atos. Ele encontra uma forma de se reconciliar com a vida através do cultivo do jardim. Bom, e para finalizar, é, qual a representação do Capitão Celestino nesta obra? O Capitão Celestino, ele personifica um pedaço doloroso da história que liga Portugal ao Brasil e ao continente africano. Um arquétipo, né, um modelo dos feitores forros do Brasil colonial e de todos os que escravizaram, torturaram e mataram sob o duplo signo da obrigação e do prazer. É isso que ele representa. O padre Alfredo, curioso padre Alfredo, ele pode representar o clero do período colonial, que, embora tenha apresentado resistência e condenar a escravidão em alguns momentos, especialmente através do padroado real, ele esteve intimamente ligado ao poder político e econômico que sustentava a escravidão, beneficiando-se dela através da posse de terras e de exploração do trabalho escravo. Olha o final da obra, como é intrigante, e o final mostra realmente quem é o Padre Alfredo, que passa o tempo todo tentando fazer o Celestino confessar os seus pecados. O final da obra diz assim: trazido pelo médico, o Celestino já está morto, né? Ele morreu. Trazido pelo médico, o Padre Alfredo veio benzer o corpo na manhã seguinte. O defunto estava lívido e sereno. A sua cor e as rugas confundiam-se com o lençol amarrotado. À saída de casa, a visão das plantas pareceu-lhe uma aleluia pela passagem da alma do capitão. As rosas, os cravos, os abetos, a ameixoeira ainda não sabiam que o seu amigo tinha morrido. Alfredo contemplou o raio de luz que, iluminando as folhas, refletiu no orvalho sobre as flores, os frutos, os espinhos. Meu pequeno pirata, gracejou entre dentes. As palavras escondiam cobiça. Nas suas mãos pias, todas as plantas morriam. Então, veja bem, o padre tinha mãos pias, mãos que foram batizadas, mãos abençoadas, mas não conseguia cultivar como Celestino, que tinha sido no passado um assassino. E aqui diz da cobiça, as palavras escondiam cobiça. Então, será que ele tinha, assim, no fundo, uma inveja de Celestino? A cobiça, a palavra cobiça é uma palavra muito forte e é atribuída a esse personagem que representa o clero, o Padre Alfredo. Bom, nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e é preciso ler a visão das plantas para entender a representatividade dentro dessa obra de Djaimila Pereira de Almeida. Aguardo vocês para próximas videoaulas e não se esqueçam de curtir, de comentar e compartilhar. Um forte abraço e um beijo.